Claro que a gente traz aqui o Yuri, o Leandro e a Renata Agostini. Tem muitas implicações, todas essas medidas anunciadas. Eu começo falando com a Renata sobre essa última, que é taxar dinheiro de investidor que está lá fora. Olha, Renata, me parece uma medida bem acertada. É óbvio que desagrada a elite da elite da elite, né? A gente não está falando de classe média, a gente não está falando com você que ganha 10 salários mínimos e é tido como rico no Brasil pelo IBGE, mas rico não é na prática e sabe disso. A gente está falando de uma elite da elite que pega dinheiro que ele ganha aqui no Brasil e bota em fundo lá do Japão, fundo dos Estados Unidos, para render em lugares mais seguros. Então, tira o dinheiro de circulação daqui de dentro e de rendimento aqui de dentro e joga lá para fora. Essa taxação me parece um modelo acertado, agora vai ter uma grita. E me soa também como a questão de colocar o pobre no orçamento e o rico dentro da arrecadação, que foi ali, assim que o Lula embalou na campanha eleitoral, essa série de medidas que ele começa a fazer agora. Boa tarde, princesa. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Leandro. E Yuri, boa tarde a todos. Yuri está aqui comigo hoje, morrendo de inveja. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai combinar alguma coisa e não vai chamar vocês, que nem vocês fizeram comigo. Vamos ao ponto. É interessante que quando a gente está falando sobre uma medida, na verdade aqui é uma medida quase compensatória. Como o governo está querendo aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, então está colocando mais gente para aquele grupo que não precisa pagar o imposto de renda. Então está abrindo mão de imposto, está buscando de forma compensatória outras fontes de arrecadação. Concordo plenamente quando a Dani fala, me parece uma medida acertada de você conseguir aumentar o número de pessoas com maior poder aquisitivo que contribuem e aliviar para as camadas mais baixas. Isso sim, de forma estrutural é o que se deve fazer. Inclusive, Dani, essa era uma medida que já vinha sendo defendida pela equipe econômica passada e está naquela grande lista de intenções capitaneadas pelo ministro Paulo Guedes que não foram levadas adiante. O governo Lula, que está colocando como meta aprovar a reforma tributária, avançar com essa reforma nos próximos meses, já está mexendo em algumas coisas. Para até situar, reforma tributária, quando a gente fala que está sendo debatida no Congresso, ela é uma reforma mais ampla, que ela mexe com impostos de consumo, mexe com a estrutura de cobrança e distribuição, que no limite também vai mexer com os estados. Aqui a gente está falando de uma mexida específica no imposto de renda. Veja que no governo passado, inclusive, eles tentaram fazer essa diferenciação, né? Vamos fazer só uma reforma do imposto de renda. Havia um objetivo ali de usar essa reforma para financiar, inclusive, outras intenções do governo, até bandeiras do lado social. Mas isso esbarrou não só na falta de articulação do governo Jair Bolsonaro para tocar algumas medidas, mas também na pressão e no desinteresse do Congresso. E aí é que está a grande questão. Como que o Congresso agora vai reagir a essa provocação feita pelo governo Lula? Porque está querendo já fazer aí uma reforma, mas essa tributação do dinheiro lá fora vai precisar também contar com a boa vontade do Congresso Nacional, Dani. Queridos, Leandro e Yuri Pita, volta! Vem viver outra vez ao nosso lado. Leandro está aqui deprimidíssimo, chegou atrasado, bronca. Nakagawa, atrasado também, né? Assim, ar-condicionado, desligado de novo. Aqui, irmão, segundou, gente. Não tem feriado aqui para nós. O Yuri tá longe, então por isso eu vou deixar ele para falar por último. Retaliação. É assim que eu trabalho. Retaliação. Leandrinho, a grande questão é a seguinte: as medidas que Lula antecipou à CNN, que formalizou hoje por meio da publicação de medidas provisórias, representam a maior tentativa do governo de estabelecer um novo marco, né, para essa gestão Lula 3 e principalmente a cristalização da maior ofensiva já feita até agora para as classes C, D e E, né? Lula começou falando exatamente com os mais pobres, restabelecendo o Bolsa Família, reestruturando o programa, concedendo uma série de benefícios adicionais para famílias com crianças pequenas, e agora ele vai para a classe média no Brasil. Quem ganha ali 2 salários mínimos, né, já é classe média no Brasil. Esse é o tamanho da nossa
nossa desigualdade social e o tamanho da parcela, gente, que está aí nessa faixa até 2 salários mínimos, né, que foi preponderante para Lula conseguir ganhar a eleição contra Jair Messias Bolsonaro, passa a ser atendida agora. Então, é novo o valor do salário mínimo e ainda a ampliação da faixa de isenção. A ideia do Lula é ir ampliando essa ofensiva ano após ano, né, para chegar à isenção de até 5 salários mínimos, que a gente ganha cerca de R$8.000, que é elite no Brasil, gente. É bizarro, né? E o próprio Lula, na entrevista que deu para a CNN, falou isso, né? É bizarro um país que acha que a pessoa que ganha R$8.000 deve ser tratada como rico, taxada como rico. Porque se essa pessoa tem 2 filhos e precisa pagar 2 escolas, um aluguel e a alimentação, acabou o salário. O fato é esse. Leandro, vamos tratar um pouco sobre essa perspectiva, né, de aposta do início dessa ofensiva para a classe média, que é realmente com quem Lula está querendo dialogar agora. E até eu vou citar um desafio que o Lula tem para lidar com esse conjunto da população, Dani, que ele deixou claro no pronunciamento que fez ontem, no dia 30 de abril, né, pronunciamento primeiro dele em cadeia nacional, e o que ele fez hoje aqui em São Paulo, lá no Vale do Anhangabaú, nesse 1º de maio. E boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Dani, vou falar de 2 aspectos, né? Primeiro, essa questão da política de valorização do salário mínimo, algo muito caro para o PT. O PT fez aniversário de 43 anos há pouco tempo e teve, inclusive, eventos para tratar especificamente da política de valorização do mínimo. Daí você tira a importância que o partido dá para isso, de como o próprio Lula colocou isso como um objetivo de campanha, retomar essa política de valorização do mínimo, já muito claro em 2022 e em 2023 anunciou para você aqui na entrevista que concedeu à CNN e agora está concretizado. Tem um projeto de lei que ainda virá aí para o Congresso Nacional analisar, mas a coisa está ali voltando. Uma sinalização clara para um grupo que, enfim, o Lula se sente absolutamente à vontade para falar com a classe trabalhadora. É dali que ele veio, ele é um líder sindical importante, mas o mundo do trabalho, da última vez que ele veio aqui a São Paulo para hoje, né, 13 anos como presidente da República, falar no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, são 13 anos de diferença e o mundo do trabalho mudou muito. E nesse sentido, vou trazer um aspecto que me chamou a atenção tanto da fala dele hoje como do discurso que ele fez ontem em cadeia nacional de rádio e televisão, que é a questão do trabalhador por aplicativo. Hoje está tendo ainda, né, a manifestação das centrais sindicais que divulgaram uma carta com 15 pontos de atenção nesse Dia do Trabalhador. E o 10º ponto é a regulamentação do trabalho por aplicativo. A informação e a cobrança que eles fazem é de que os trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos, aí estão falando aqui de motoristas, entregadores, enfim, muita gente que está nesse mercado hoje, que eles não têm nenhum direito trabalhista nem previdenciário. E a luta das centrais sindicais e a cobrança em cima do governo é para que algo mude nesse sentido. É um desafio, obviamente, para o Lula, né? Porque isso é uma realidade do mundo do trabalho de hoje, não exatamente de hoje, mas, enfim, é algo que ele não precisou lidar, obviamente, nas 2 primeiras vezes que passou pela presidência, e é a hora do governo, que já fez essa sinalização super importante para as classes C, D e E, mas tem esse imenso contingente que precisa e pressiona para ter algum tipo de demanda também ouvida pelo governo e algo formalizado nesse sentido também, que são os trabalhadores de aplicativos. Para ampliar o castigo do Yuri, a Renata tem uma ponderação a fazer, né? Que é o seguinte, a Renata relembra que muita gente havia prometido e ninguém havia entregado até agora a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, certo, Renata? Exato, não, foi uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro ainda em 2018, quando ele se elegeu pela primeira vez. Não aconteceu isso, essa tabela estava ali emperrada desde 2015. Na última eleição, Jair Bolsonaro renovou essa promessa de elevar até R$5.000. Lula foi lá e trucou também, fez a mesma promessa, Lula ganhou e agora sim, Lula está cumprindo a promessa não de já chegar a R$5.000, né, de fazer algo progressivo para chegar até R$5.000 no final do mandato. E aí, duas questões para a gente ficar de olho daqui para frente. A primeira é o desafio de se fazer isso.
quando o governo, Dani acertadamente lembrava que ao indicar uma isenção de imposto de renda até R$5.000, vai estar pegando aí uma base importante de Lula, mais um percentual muito relevante da população brasileira. E isso significa renúncia fiscal, isso significa dinheiro que o governo não vai arrecadar. As contas, elas variam de 120 bilhões até 200 bilhões de renúncia fiscal. Esse dado de 200 bilhões foi feito, inclusive, pela Unafisco, que é dos auditores fiscais. Então, a gente está falando de um dinheiro expressivo. 200 bilhões de reais no orçamento público é muita coisa. O governo conta que até 2026, aí a economia vai crescer, a arrecadação aumenta, talvez não seja um problema tão grande, mas é um enrosco a ser resolvido para entregar a promessa por completo. O segundo aspecto é que, quando a gente olha para o reajuste do salário mínimo, aí me parece que a gente ainda está no campo mais do simbolismo, de Lula conseguir entregar já nesse ano a promessa de um reajuste do salário mínimo acima da inflação. Mas ainda é um aumento pouco expressivo, de 1.302 para 1.320, até porque Bolsonaro correu e editou a medida provisória aumentando para 1.302 antes de deixar o governo. É mais uma indicação para frente do que ele pretende fazer e aí, gente, vai ter estica e puxa e debate grande no orçamento para fazer com que essas promessas para os próximos anos, elas caibam. Ô, Yuri, querido, é saudade. Eu não sei lidar com esse sentimento, entendeu? Aproveita muito por Brasília, querido, passeia bastante, faz o que você faz de melhor, que é apurar, e vai ter muito trabalho. O Yuri está muito em cima do pé das fake news, que a gente vai falar já já. Agora, Yuri, o que a gente tem aí é essa tentativa do governo Lula de iniciar o diálogo e retomar pelo menos uma parcela da classe média pelo órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. Exatamente isso, Dani. Boa tarde para você, Renata, Leandro, para quem está com a gente aqui no 360. E vale lembrar que essa faixa que passa a ser contemplada ali ao longo desse plano de se chegar até 2026 com essa isenção de R$5.000, pega justamente aquela camada que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, que já foi um eleitorado importante do PT e do próprio Lula e deixou de ser na última eleição. Seja porque é um eleitorado que deixou de ter, por exemplo, emprego formal com carteira assinada, passou a depender muito mais de atividades diversas, aí, não só bicos, mas também outras formas de atuação de trabalho, como, por exemplo, motoristas de aplicativo, que às vezes conseguem chegar nessa faixa de renda, e tornou-se aí um público que tem sido um desafio para o PT conseguir chegar e trazer algum discurso, alguma plataforma política que o contemple. Associada a uma série de outras propostas que estão no escopo da equipe econômica, como, por exemplo, o Desenrola, aquela situação para resolver a situação de pessoas endividadas e uma série de outras medidas, fica muito nítido que tem, sim, um componente político importante de retomar uma parcela mais significativa desse extrato social. É suficiente todo esse tipo de mobilização? É difícil, não é só o bolso que pesa, muito em função do que o discurso que foi galvanizado em torno de Jair Bolsonaro, de uma série de outras questões ideológicas e de valores que acabaram ganhando um espaço maior na disputa política que não só os efeitos econômicos. Não por acaso ontem, ao fazer o pronunciamento confirmando o salário mínimo de 1.320, o plano de se aumentar a isenção de imposto de renda até 2026, Lula fez muita menção à roda gigante da economia, o termo que ele utilizou, e dizendo que vai beneficiar não só quem ganha diretamente o salário mínimo, mas também os comerciantes, donos de pequenos negócios, porque esse é este público de 2 a 5 salários mínimos que já há algum tempo, pelo menos desde as eleições municipais de 2016, vem escapando da alça de alcance de influência do petismo, não só nas grandes cidades, mas em várias outras regiões do país. Ele chegou, Fernando Nakagawa, depois de passar no RH, entendeu? Fernando Nakagawa chegou aqui no CNN 360. Naka, muito boa tarde. Naka, a gente estava falando aqui sobre a quantidade de promessas feitas a essa categoria, em especial ali a de 2 salários mínimos de isenção da faixa do imposto de renda. A Renata Agostini lembrou que isso foi uma promessa na campanha de Bolsonaro em 2018, jamais cumprida. E que agora Lula, que também havia prometido isentar até R$5.000, inicia
digamos, paulatinamente, o que ele já havia dito para a CNN que faria. Hoje, o Flávio Bolsonaro fez uma postagem dizendo que Lula prometeu 5 mil e mentiu que está isentando só até 2 salários mínimos. Explica para quem está em casa por que o faseamento é a única opção possível para quem quer iniciar a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Ou melhor, é a única possível? Dava para dar 5 mil reais de uma vez sem estourar a boca do balão? Boa tarde, Naca. Oi, Dani, todo mundo que está aqui com a gente no 360. Não daria porque não tem dinheiro. Este é o único problema da história. A não ser que o governo decidisse botar todas as fichas na atualização da tabela do imposto de renda para cumprir essa promessa e aí cortar dinheiro de todos os outros lugares. Essa é uma rubrica, né, uma linha do orçamento público que, no fim das contas, gasta muitos recursos. Só para a gente ter uma ideia, uma estimativa do Unafisco, o pessoal, os servidores da Receita Federal, indica que só essa atualização para quem ganha até 2 salários mínimos não terem ali o pagamento com aquele desconto automático, vai custar mais de 6 bilhões de reais no primeiro ano. Portanto, é uma grana que não é desprezível, especialmente pensando que a gente está num momento em que o ministro Fernando Haddad está contando moedinhas para aumentar a arrecadação de impostos. E durante o evento, Dani, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o tom de eleições do discurso, assim, a maneira com que Lula falava me pareceu bastante, assim, um tom uma pegada meio eleitoral e a nova promessa de que os trabalhadores, pelo menos essa foi a indicação que o presidente Lula fez, é que os trabalhadores que receberem o PLR, a famosa participação nos lucros e resultados, podem não pagar imposto de renda. E sob o argumento do presidente Lula se o sócio da empresa que pega o lucro e o dividendo não paga imposto de renda, por que você, trabalhador, vai ter de pagar? Essa seria uma medida nova, não tinha sido anunciada, mas vai na mesma trajetória, no mesmo sentido de tentar fazer benfeitorias com dinheiro público e o governo teria de abrir mão de mais alguns bilhões de reais em arrecadação com isso. E no final até me surpreendeu, porque a frase que o presidente Lula termina o discurso é até a vitória. Vitória? Que vitória? Ô, Dani, posso fazer só eu tenho uma suspeita aqui, porque durante o discurso, rapidinho, Renata, claro. o Lula citou, eu vou sair em 2026, e isso virou pauta. Então, eu acho que foi uma forma de ele tentar ofuscar essa fala aí, sinalizando que segue na batuta. Para você entender, né? O Lula dizer que é candidato à reeleição, embora seja muito pouco provável, na verdade, né? Ele já havia dito que, por conta da idade, cumpre esse mandato e vai descansar, é uma necessidade para um governo que tem, assim, por baixo, uns 5 pré-candidatos à presidência, dentro do governo. Tá? Então, vamos pensar aqui, Simone Tebet, Fernando Haddad, para falar só da equipe econômica. Aí você tem também Rui Costa e Flávio Dino, que são governadores de estados que foram importantes e que estão tendo projeção nesse início de governo. Para fechar, a gente tem o vice, Geraldo Alckmin. São apenas esses 5 nomes que, de saída, você já identifica como potenciais projetos presidenciais. Então, se Lula não coloca o carrinho dele na frente, como de direito, digamos assim, o risco que ele corre é de uma guerra interna do dia 2 do governo até o final. Um pouco disso a gente já vê no ataque sistemático de alas do PT ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ponto do Lula ser obrigado a sair em defesa, botar o Haddad debaixo do braço e falar: eu confio neste trabalho e é ele quem vai definir o sucesso do meu governo. Tipo, pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pois é, porque foi mais ou menos isso que ele fez, um recado para o próprio PT. Então, eu acho que ele tentou dar uma segurada nisso. Agora sim, Rê, com você.
Meu chatíssimo depois dessa explicação tão deliciosa. Eu sou política, mas vamos lá, né? Já que eu levantei o dedo. Dessa medida que o governo anunciou, porque a gente estava falando, olha, ela compensa. Só para a gente ter ideia dos valores. A gente falou de algumas projeções, mas o próprio Ministério da Fazenda divulgou as suas. Essa medida, tributando o dinheiro do pessoal, aumentando, né, a tributação do dinheiro que está lá fora, a Fazenda diz que esse ano tem potencial para gerar para o governo 3,25 bilhões. Em 2023, no ano que vem, 3,6 bilhões. Em compensação, a atualização na tabela do imposto de renda vai reduzir, né? Porque está aumentando quem não paga, a faixa de quem não paga. Esse ano, 3,2 bilhões e no ano que vem, ali, quase 6 bilhões. Então, se as contas do Ministério da Fazenda estiverem certas, nesse ano uma medida compensa a outra. Mas no ano que vem, aí a coisa muda de figura. Porque a gente vai ter, de um lado, um aumento de 3,6 bilhões e uma queda de quase 6 bilhões. Gente, já volto com vocês.